Olá a todos, o meu nome é Rui Simas, sou consultor erótico e estou aqui a apresentar os episódios do programa Consensual que apresentei no canal Q e que podem ver na íntegra na plataforma Qplay, mas que aqui estou a apresentar apenas uma parte de cada episódio para vos dar um bocadinho o contexto de porque é que trouxe estas pessoas para falarem comigo nestas entrevistas. Neste caso, trouxe o argumentista João Lacerda Matos e a atriz Beatriz Godinho da série O Clube, que está a passar na SIC e que está na Opto e que foi uma série que eu vi e quando vi fiquei logo fã, e por isso quis trazer as pessoas que estavam por trás deste projeto. Uh, Gostava de ter também trazido a realizadora, que para mim é a minha realizadora favorita em Portugal neste momento, que é a Patrícia Sequeira, mas tive a possibilidade de trazer uma das atrizes, a Beatriz Godinho, portanto foi uma conversa muito interessante para falar sobre o processo criativo, a criação da ficção em Portugal, o que é que nos inspira, quais são os processos que nós passamos quando estamos a criar algo que pretende provocar algum tipo de excitação, vá, ou criar um ambiente erótico. E esta série que se passa num bar de prostitutas e que fala sobre as suas histórias e aquilo que elas passam com os seus clientes. Tem, como é normal ver em Portugal, sobretudo, uma componente de thriller, de crime, mas que eu acho que tem muito de erótico, tem muito de esteticamente cuidado, e a forma como as histórias são contadas, as personagens são muito cativantes portanto, e os diálogos também são muito bons. Portanto, foi uma forma muito eh, interessante de trazer a conversa da criação e da ficção e da criatividade para este tema do erotismo, que eu acho que é fundamental puxarmos pela nossa criatividade. E, portanto, é uma conversa muito interessante. A seguir tem a parte apenas da entrevista, depois houve outros desafios que eu coloquei aos convidados, podem ver no Kplay. Mas aqui gostava que vocês deixassem os vossos comentários e soubesse para saber o que é que vocês acham e seguissem a página. Veux-tu danser avec moi? Então, olá, bem-vindos ao Consensual, o novo programa de cultura erótica do canal Q, apresentado por mim, Rui Simas, sou terapeuta sexual e erotic coach, e hoje temos aqui connosco, neste quarto do Motel IC Montijo, o João Lacerda Matos e a Beatriz Godinho, criador e intérprete da série O Clube, que está na SIC, está a passar na SIC, vai passar na SIC, já passou na SIC. Está na Opto da SIC. Está na Opto da SIC, exatamente, e que podem ir ver. E que é uma das poucas, pelo menos que eu saiba, produções nacionais de cariz erótico, não é? Por isso é que eu vos trouxe aqui para falarmos um bocadinho desta construção de produção ficcional erótica portuguesa e da interpretação desses projetos. E por isso não queria focar-me especificamente na série do Clube, mas queria falar sobre a visão que vocês têm da produção ou da ficção erótica portuguesa. Houve assim alguma inspiração para criarem esta série ou foi coisas mais estrangeiras? Não, houve várias inspirações. Primeiro, eu acho que vale a pena lembrar que o Clube não é o primeiro. Se calhar a primeira vez que tivemos assim uma coisa abertamente erótica do ponto de vista de vermos os corpos nus foi o Jura, em 2006. Sim. Também era da SIC, não sei se está disponível ou não no Opto, mas já era um passo, embora aí, como era uma telenovela ou era uma coisa mais anovelada, não havia o risco que se pode correr no Clube, que é uma série premium, ou seja, o acesso é feito por assinatura e, portanto, isso protege-a embora já tenha passado a primeira temporada na SIC generalista, isso protege um bocadinho e pode ir mais longe, não é? A inspiração do Clube foi feita, o desafio foi feito na altura em que a Opto estava a começar, era preciso ter uma série que fosse, de facto,
a rasgar com tudo o que se estivesse a fazer na altura para ser, no fundo, o exemplo de estão a ver porque é que temos um streaming, é para podermos fazer estas coisas. Okay. E a ideia era fazer uma história sobre, o mote, o briefing era uma história sobre um clube noturno na cidade de Lisboa. As mulheres e os homens. A ideia surgiu da SIC, digamos assim? O mote foi este. Depois, a construção daquilo que era o clube e a construção das personagens já foi um trabalho bastante mais longo, com muitas versões, porque era necessário criar uma família, não é, ali dentro do clube que funcionasse e que fosse toda ela interessante, não é? O porteiro, as principais mulheres, o dono e a filha do dono, isso foi evoluindo, não é? Nós vamos agora para a 6ª e a 7ª temporadas e entretanto já passou muita coisa pelo clube, já saímos do clube, também fomos para outros lugares, sempre inspirados naquilo que é mais ou menos a realidade deste meio e deste negócio à volta do sexo e da noite e dos acompanhantes de luxo, que é uma coisa importante de lembrar que é diferente de outros tipos de sexo e de prostituição. Aqui, e isso é uma realidade, existe mesmo a realidade da noite de Lisboa com este género de, eu diria, um serviço mais cuidado, uma maior proteção das mulheres, é muito exclusiva a 2 locais. Aliás, o local que era mais conhecido, o Elefante Branco, já nem existe da mesma forma como existiu, embora seja uma das fontes e é também uma das casas que tem estado muito perto da produção e que ajuda e que eu cheguei a ir lá logo na primeira temporada conhecer as mulheres e falar com elas, com a produção, com as atrizes e com o realizador, e é sempre muito bom fazer isto, não é? Esse trabalho de laboratório. Sim, mas antes de focarmos especificamente na série, Beatriz, ia-te perguntar, tu tens alguma referência assim de ficção nacional ou de mesmo ficção estrangeira que tenha inspirado na criação da tua personagem? Sim, na criação da minha personagem, sim, mas por acaso não sei se se prende com a minha idade, ou se calhar com a minha educação, que todo o tipo de referências que eu tenho tendem a ser um pouco mais estrangeiras, e não tenho assim, lá está, traz um bocadinho melhor do que eu direi, e eu lembro-me de produções nacionais. Eu lembro-me eu não sei se vou cometer aqui uma gafe gigante, mas vou-me lançar. Uma produção que foi feita com a Soraya Chaves quando ela era muito nova. O Crime do Padre Amaro. Sim. Mas isso foi uma série baseada no filme. Era um filme, mas foi um telefilme, sabe? Ou não? Não, foi um filme de cinema. Foi, aliás, um dos filmes mais vistos de sempre no cinema português. Ok. Pronto, eu tenho uma ideia... Pois, eu tenho uma ideia de ter visto algures... em emissão televisiva. Eu não disse que o clube era o primeiro projeto. Sim, já houve vários. É só uma questão de se vocês têm referências de ficção erótica nacional ou se acham que ainda há um pudor ou ainda há uma vergonha. Eu, por exemplo, em termos nacionais, conheço muito pouco. Que se calhar comecei a conhecer um bocadinho mais... lá está, mais recentemente e se calhar também, lá está, com este surgimento de outras formas de consumo que não tenha que ser em canal aberto. Mas a nível internacional, sim, sei lá, estou-me a lembrar do Love, por exemplo, e também que não é taxativamente erótico, mas, por exemplo, o Clímax também do Gaspar Noé, que eu acho... Sim, ele tem explorado muito essa temática. Não, mas a questão tipo de corpos que se movem e principalmente mais o início do filme, que há ali uma questão muito, sei lá, fui muito resgatar este tipo de universos mais do que ligados com a narrativa, de histórias específicas de mulheres, é mais nessa questão sensorial e estética do que é retratar isto numa ficção audiovisual. Portanto, fui mais à procura desses códigos, mais do que a questão narrativa das histórias. Porque, nesse sentido, desperta muito mais a questão, ou seja, muito mais na literatura do que propriamente ir já a objetos mais fechados, porque lá está, ou seja, a história da minha personagem, e eu espero que ela seja completamente original, ir sorvendo aqui e ali,
mas depois a montagem dessa personagem, nesta tentativa difícil, mas pronto, mas que eu tento fazer, que seja completamente original nesse sentido mais específico, que é, esta é a narrativa da Renata, ponto. E eu vou sorver aqui e ali, mas até mesmo, sei lá, agora estou-me a lembrar da... como se chama? Sevdalisa, cantora, que também tem um universo também muito ligado, se calhar não tanto erótico, mas muito sensual, do que é isto de ser mulher e do que é esta experiência no feminino. Portanto, eu às vezes vou buscar coisas que não são cópias diretas de ou outras séries ou outros filmes, ou às vezes vou buscar coisas diferentes para tentar depois meter tudo no mesmo pote com esta intenção de encontrar algo novo. Ok, então se calhar a definição de erótico é capaz de ser um bocadinho diferente eu acho da vossa perspectiva. A definição do clube é um thriller erótico. E o thriller é importante, eu acho que está ali a equilibrar o erótico. A ideia desde o início era ter esse lado erótico muito mais liberto, não é? Não só na imagem, mas também e principalmente na linguagem e na linguagem das personagens. E isso tinha a ver muito também com a difusão. É permitido usar se calhar um vernáculo mais duro e até quando se fala de sexo, poder falar de uma forma mais natural, porque estamos num ambiente que é um ambiente que não está condicionado por horários e não está condicionado por públicos. E isso permite uma enorme liberdade e aproximar da realidade. Eu acho que às vezes o erótico, e eu tenho a certeza que o erótico no clube é muitas vezes mais erótico naquilo que as pessoas dizem e na forma como olham umas para as outras do que propriamente depois nos momentos de relações íntimas e de intimidade, e há as duas, há a intimidade das profissionais e a intimidade das profissionais na sua intimidade e a intimidade das personagens que não são profissionais da noite, que esse aí é ao contrário, é a estética, não é? Aí é que o diferente é a estética. E essa questão de associar o erotismo ao thriller, sentiu-se essa necessidade? Porque, por exemplo, na produção nacional, sobretudo de cinema, também há muito essa ligação entre o sexo e o crime as tragédias. Sentiu-se essa necessidade ou no sentido de estamos a criar uma coisa crua e que vai buscar a realidade da prostituição, é necessário isso? Ou é mais uma questão de defesa, de não ser só erótico, não ser só provocador? Do ponto de vista da criação, é natural, foi natural, porque a noite tem e traz consigo uma série de coisas. E a própria prostituição de luxo tem uma série de riscos. E a própria prostituição, mesmo quando não é de luxo, tem uma série está ali muito no borderline, porque infelizmente as mulheres não têm toda a proteção que têm no clube, e aliás isso é uma das partes da história, a história da Renata é bem exemplo disso, e há sempre ali uma dose de risco, e uma dose de poder, e uma dose de um bocadinho de um submundo. Isso veio com o clube, não veio tanto com o erotismo. No fundo é o erotismo acabar a sobreviver às vezes a esse lado mais negro da noite, às guerras de poder, ao tráfico de droga, nas primeiras temporadas ao tráfico de mulheres, aí diretamente ligado com o sexo e com o erotismo. Acho que as duas primeiras temporadas são muito duras nesse aspecto, são muito fortes e muito duras ao mesmo tempo, nesse aspecto. A terceira temporada está mais equilibrada, já saiu daí. Depois as temporadas seguintes quase que podemos ter ali duas linhas de história que não estão separadas, mas que acabam por sobreviver. E isso é uma evolução também, não é? Ir aprendendo, ir ficando mais sábio, ir também tendo mais experiências, ir aprendendo às vezes com os pequeninos erros que se cometeu e se calhar também fugir disso, que é fugir do clichê de se tem mulheres da noite, então tem que ter este género de coisa. Embora, na verdade, há casos que se repetem. Un, deux, trois. E vemos aqui a cena onde tu estás a levar tal. Essa. Foi uma grande galhofa. O strap-on é gigante. Uma masterclass de como realizar um thriller erótico com um gosto e uma sofisticação muito acima da média do que se faz no mundo inteiro, não é só na Europa. Como é que foi quando recebeste este convite? Como é que
Como é que reagiste ou qual é que foi o teu pensamento? Sempre que começo um projeto, eu viro uma espécie de pequena cientista. Ou seja, é quase... Eu tento sempre ir descobrir ao máximo as informações que me são dadas, quer diretamente através do guião, e depois ir tentar, mais uma vez, à volta, encher o saco, antes de começar a ter uma perspectiva sobre aquilo que eu estou e começar a fazer escolhas. Na Renata, aquilo que me aliciou logo muito e se calhar tem a ver com esta questão de hierarquias de poderes, não só dela para com o mundo, mas dela para com ela própria, em que consigo ver uma mulher, ou seja, há ali uma força de sobrevivência e uma dureza e resiliência muito latentes para o exterior, mas que na realidade, na intimidade, há uma fragilidade brutal de alguém que ou seja, porque esta questão da sobrevivência pareceu-me que vem desta sensação de se sentir completamente desprotegida e sozinha no mundo, porque o namorado dela está, mas tira partido dela, e é um abuso neste sentido, ou seja, porque o namorado fala prostituir-se na rua, portanto, sim, estás aqui, és meu namorado, mas estás a tirar partido. É sempre esta pessoa que se sente completamente desamparada, e porque está completamente desamparada, cria torna-se quase uma mulher soldado, que depois cria uma relação muito interessante e muito bonita com a Maria, que a resgatou e que de repente vê ali quase uma figura meio maternal, mas que ao mesmo tempo que ela própria, a própria Renata também quer ter esta energia protetora com a Maria, e cria-se ali uma simbiose muito engraçada, que depois na realidade acaba por ser traída, e não é culpa de ninguém, é as circunstâncias e a vida a acontecer, e vemos mais uma vez este endurecer de uma mulher que lá está, que estava a gostar de ser parte de alguma coisa que sentia na Mates com a Maria e tudo mais. E depois também é muito engraçado a relação que ela tem com os clientes, que também se sente isso, que a Renata é quase uma espécie de especialista em fetiches, porque não tem pudores, não tem travões. Mas isso na realidade também é uma espécie de jogo de poder, que é: eu posso te dar aquilo que tu queres. Portanto, tu achas que tu tens o poder porque tu dizes eu quero isto e tu tens que me dar, tu não tens aquilo que tu queres se eu não te deres. Então ou seja, estes jogos todos e estas aparentes contrariedades, mas que na realidade se alimentam umas às outras, é altamente aliciante, porque é uma espécie de... Não é só um jogo de ténis com as outras personagens todas, é um jogo de ténis interno, que é: o que é que está a puxar aqui? O que é que está... E pronto, isso dá vontade de... Lá está, porque nunca acaba. É uma coisa que não entra em autocombustão, está sempre a alimentar. E pronto, e isso é muito... É um sítio muito interessante de se estar. Portanto, entusiasmo-te logo. Completamente. Bem, esse era o mote do clube já. Claro. O clube tem como mote contar a história de como as mulheres controlam os homens, fazemos acreditar que eles é que controlam. Mas é sempre assim, não é só no clube. Sim, não é só no clube. Mas o clube tem esse mote. E foi uma coisa que fomos descobrindo principalmente na segunda temporada, que era isso que estávamos a tratar. Porque não tenho a certeza que no arranque estivéssemos completamente cientes desse poder. Acho que esse poder se foi descobrindo muito por causa de como as personagens evoluíam naturalmente. Como é que era o próximo passo, por exemplo, das principais, das duas mulheres que são as duas grandes mulheres do clube, a Maria e a Michelle, que depois também saem várias vezes e regressam, e estão sempre neste vai e vem, mas eram muito isso, e depois foi passando para todas as outras personagens, não é? Crescendo todas. E quais foram as principais dificuldades ou as principais condicionantes da passagem do papel para a concretização
Do ponto de vista do guião, acho que a única dificuldade que houve foi na primeira e na segunda temporada estávamos em pandemia. E isso condicionou imenso as filmagens. Mas todos os atores aceitaram bem? Sim, porque o trabalho que é feito é um trabalho, ao contrário do que é às vezes costume, é um trabalho que é feito, o guião que é filmado já foi revisto, se calhar umas 10 vezes entre mim como argumentista e a Patrícia Sequeira como realizadora. Sim, que é uma excelente realizadora, digo. Que se não fosse a Patrícia Sequeira, provavelmente não teria havido clube e nem teria tanto sucesso. Ou seja, o que ela filma é o que ela de facto acredita. Porque já chegámos ao ponto em que andamos ali num ping-pong de ideias. E o mais interessante é que o clichê seria, ok, o autor, que é um homem, estica imensa a corda e depois vem a realizadora, que é uma mulher, e reduz. Mas não é, ao contrário. Muitas vezes, ou seja, às vezes há esta... Eu também não trabalho sozinho. Eu tenho comigo uma parceira que é consultora de guião, uma mulher, a Raquel Palermo, que já ajuda, como eu costumo dizer, a tornar-me honesto, não é? Mas é essa honestidade, que é nem eu ser demasiado púdico, porque pronto, será que nem eu ser demasiado às vezes violento em alguns momentos de violência. Pois, porque há a dupla situação que é ou se tem uma visão demasiado masculina ou, se não, ou tenta não se ter e depois passa-se a não se ter uma visão... Embora eu como autor sempre sofria da mesma coisa, que é, como trabalho muitas vezes em parceria com uma mulher, sempre achavam que as cenas da mulher eram escritas pela mulher, normalmente era eu que escrevia, portanto... Nem era por aí, mas eu acho que o clube também me ensinou a ultrapassar alguns momentos em que eu olho para a cena e é de facto uma cena. Não sou eu que lá estou, não vão... estamos todos a olhar de fora, principalmente aquelas que são as de violência, as de violação, essas são as cenas mais terríveis, não é? E são aquelas em que o guião tem que chegar o mais perfeito possível, porque são muito mais exigentes. Eu costumo explicar que quando escrevo uma cena de intimidade entre duas mulheres, dois homens, ou um homem e uma mulher, aquilo que eu quero que esteja escrito é, por um lado, a coreografia, para que os atores se sintam bem, percebam quem escreveu isto, sabe aquilo que pretende e, por outro lado, dá-nos confiança de isto é uma coreografia que vamos fazer. Mas depois tenho um certo tom literário mais erótico para dar o tom. Porque o tom pode ser mais erótico, pode ser só mais sexual, ou pode ter ali um bocadinho de perversão, um bocadinho de violência, dependendo do que vai servir a história. Tenho tentado fazer sempre isso e esse trabalho com a Patrícia é muito eficaz, porque ela vai ler e vai tentar perceber isso. E muitas vezes vai ou acrescentar, ou vai ter a liberdade, porque o texto não é sacrossanto, não é? A realização vai trabalhar sobre ele, ter a liberdade de explanar ainda mais isso. E é interessante porque algumas cenas, principalmente na temporada 3, tornam-se eróticas, íntimas, mas também até têm um lado quase divertido exatamente por causa disso. Porque o que estava proposto é uma coisa e não demasiado específica e depois os atores podem trabalhar por cima. Isso é fantástico. Posso? Sim. Aqui? Tango. Tango com Virgem aos 40. Boa. Next. Enquanto conceito, acham que o erotismo tem espaço para se expandir na ficção nacional ou acham que ainda há algumas limitações nessa área? Não sei se queres Vai começar a mim primeiro. Ou para estarmos aqui em ping-pong. Eu acho que efetivamente há ainda imenso Acham que é terreno. necessário haver a ficção nacional erótica? Deixa-me pensar como é que eu quero elaborar a minha resposta. Isto porque eu vejo sempre um ganho muito grande na diversidade. Porque eu acho que é muito emancipador uma pessoa ter opções por onde quer escolher. Acho que, mais uma vez, é a minha opinião pessoal e intransmissível, muito por causa, se calhar, da nossa herança cultural, não só por causa da questão da influência de religião, mas também de determinadas, política e tudo mais, não
ou seja, sempre foi um universo que à partida foi muito castrado. Muito mais, a quantidade de filmes que nós temos, filmes, séries, ficção no geral, que temos, por exemplo, sobre guerra. Pois, a violência, e por que nós temos tão mais sobre ficção sobre guerra do que questões, seja de erotismo, seja de sexualidade, seja de sensualidade, quando, efetivamente, eu acredito que é uma parte integrante da vida de qualquer um de nós. E acho que ainda há muito terreno a ser desbravado nesse sentido. Portanto, sim, acho que sim, e acho que é importante fazê-lo para que seja mais uma opção num mar de opções. E depois lá está, cada um vê se decide consumir, se decide não consumir, se gosta, se não gosta, mas está lá, para quem quiser, para quem interessar, ou para quem seja apanhado de surpresa e depois até gosta, ou quem acha que vai gostar e acha que não vai gostar. De repente esta pluralidade acho que é sempre muito importante e acho que para este lado da questão do erotismo está meio manco. E até conceitos daquilo que se acha do que é erotismo, que é sempre uma coisa, tende sempre a tombar para um lado se calhar um bocadinho que se entende logo à partida como mais perverso ou mais de... Não, vamos lá alargar um bocado estas perspectivas. Há coisas boas e positivas, não é? Sim. E tu, João, o que é que achas? O prazer não é problemático por si só. Desculpa ter trocado, mas acho que é importante. Sim. Uma história é uma história é uma história. E uma história é conflito. E como uma história é conflito, seja em que ambiente for, o conflito é importante que esteja lá. Eu sinto às vezes que há um certo pudor ainda em arriscar em ter uma história sobre, uma história que não é necessariamente sobre erotismo, mas que tenha erotismo ou tenha sensualidade. Porque às vezes há aquela ideia de, não, mas esta não é o clube. Ok? E isso sinto que é uma pena, e a maior parte dos filmes que eu considero que são, ou que o erotismo foi muito interessante, nem foram taxados como filmes eróticos, embora os filmes eróticos tenham como mote o erotismo. Julgo eu que as coisas estão a mudar e vão mudar, de certeza, até porque o erotismo está a ser pensado de outras formas também, as novas gerações pensam de outra forma, aliás, nem sempre de uma forma tão positiva como seria de desejar. Acho importante que sejamos também aí honestos, não é? Que se faz parte, se as relações entre as pessoas fazem parte da realidade. E se o erotismo tem um papel tão importante, às vezes até só a imaginação, só o fantasiar do erotismo, então ele deve estar presente sem as amarras devem ser só o horário que vai passar e o tipo de difusão, porque há leis que estão a legislar. O horário agora hoje em dia é um bocado... E o horário também é indiferente, sim. Na verdade, o que é mais importante é, se a série está disponível para o público em geral e o público não tem a hipótese de escolher outra, então aí eu percebo que haja alguns constrangimentos. Se está no streaming, não há razão para isso. Mas, de uma vez mais, uma história é uma história. Se a história é boa, o erotismo vem por cima e ajuda. O erotismo não salva uma má história. Aliás, como se vê nos maus filmes eróticos, também há muitos, não é? Em que se percebeu que a única diferença que há entre aquele enredo e o enredo de um filme, se calhar, pornográfico, é se vemos ou não mais corpos ou menos corpos. Isso é pena, porque isso eu acho que também é o rótulo de... Não, este é erótico. Pronto. Não, na verdade, é uma história muito forte, tem uma componente forte erótica, porque assim as personagens pedem, não é? E assim a história pede. Sim, mas na verdade isso, filmes bons e maus há em todo lado e em todas as áreas. Sim. Aqui a questão é mesmo, e eu quis focar aqui o tema do erotismo exatamente porque é sempre uma coisa difícil de se criar, não é? Tal como a comédia, tragédias, não consegue fazer as pessoas chorar ou rir se for uma coisa má, mas aqui a questão é um bocado nas tuas palavras, era se fazia sentido haver na ficção nacional essa vertente, digamos assim, ou essa especialidade, podemos chamar, de pessoas que se dedicam, tal como se fazem músicas BIM, fazer música, ou fazer filmes, ou fazer séries dedicados a uma área ligada ao erotismo, à sexualidade, que não tem necessariamente de ter a ver com questões de violência ou de traumas ou de tragédias. É porque, como devem saber, há várias referências do universo erótico no cinema e na literatura
que não vão por esses caminhos, vão por caminhos mais positivos e mais claro. Divertidos. E neste seguimento eu vou-vos propor um desafio, porque a nossa parceira Vibrolândia tem um presente para vos dar, mas vocês precisam de merecê-lo, ok? E por isso vamos passar a este pequeno desafio.